conosco mais um Futuro Ambiental, hoje tendo a satisfação e a honra de receber o Dr. Milton Flávio Lautenschläger, médico urologista, professor, deputado estadual, líder do governo em diversos governos, dentre eles Mário Covas e Geraldo Alckmin, e hoje subsecretário, aliás, da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. O Dr. Milton Flávio hoje ocupa a subsecretaria como subsecretário de Energia Renováveis e também presidente do PSDB municipal da cidade de São Paulo. Dr. Milton Flávio, seja muito bem-vindo. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, falando de temas que hoje motivam a nossa atividade e a nossa mente. Exatamente, inclusive por um momento delicado que é essa interrogação, se teremos ou não racionamento. Em que pese saber, já de antemão conversávamos, que o Estado de São Paulo em breve se tornará espelho para o país inteiro por uma série de atividades, leis e outros mecanismos que a Secretaria vem se empenhando para que essa situação possa ser melhorada, aperfeiçoada e, sem dúvida alguma, colocar o Estado de São Paulo mais uma vez à frente de toda essa onda de tecnologias, energias renováveis e questões que são de sobremaneira, não só para nós munícipes, né, mas eu acho que para o sistema como um todo. Quero iniciar esse nosso bate-papo perguntando para o senhor, até quando disse dessa interrogação, eu falo, é um tema extremamente complexo e que nos suscita várias interrogações. O que a Secretaria, em especial a sua subsecretaria, vem realizando para melhorar essa relação, doutor Milton? Olha, Cássio, eu vou voltar um pouquinho para trás na sua primeira colocação da situação difícil que nós vivemos. Eu tenho brincado que São Pedro é um santo e é apartidário, porque ele, de uma certa forma, penalizou igualmente na República, o PT, e aqui em São Paulo, o PSDB. A falta de água é para todo mundo, né? Ele não choveu aqui, pelo menos, de maneira diferenciada. E assim, com a escassez de chuva no Sudeste, que é muito importante para a geração de energia, o país vive um risco real, embora a presidente não queira assumir, de um apagão. Aliás, vem acontecendo apagões quase que diários no país, não reconhecidos, mas existentes. Por outro lado, a população convive com a ameaça, com o receio de que a gente possa enfrentar, se não um racionamento, pelo menos uma racionalização do uso da água. A diferença que eu sempre insisto em mostrar é o tratamento, é a resposta que o governo federal e o governo estadual deram a essa questão. No caso do governo federal, além da irresponsabilidade, desvario da presidenta, né, que sem ter energia para vender, de maneira eleitoreira em relação ao pleito municipal de 2 anos atrás, o que ela fez? Ela baixou a conta de luz. Baixou a conta de luz, sem ter energia para entregar. Na hora que você baixa a conta de luz, você estimula o consumo. Isso é regra, né? Você faz liquidação, todo mundo vai comprar na loja. Exatamente. Se diz, olha, agora a energia está mais barata, você começa a utilizar, inclusive a colocar equipamentos em uso ou que você passa a comprar que você não tinha. E num momento em que a energia por si só já é consumida demasiadamente. Que é a parte do verão. Do verão, que você tem os ar-condicionados ligados, ventiladores. Hoje, diferentemente do que acontecia no passado, quando a hora de pico, né, do consumo era 6, 7 horas da noite, quando o cidadão voltava para casa, hoje é o contrário. Quer dizer, o horário de pico mudou por conta justamente dos ares condicionados ligados de maneira frequente neste horário. Bom, São Paulo fez ao contrário, né? São Paulo começou com uma campanha incentivando a população a consumir menos, né, numa tentativa de educar, racionalizar o uso e aí evitar o eventual racionamento. São duas posições antagônicas. Bom, isso em relação à escassez de água. Agora, o problema que nós enfrentamos também hoje, Cássio, é das dificuldades e das limitações que você tem no nosso país para produzir mais energia. O Brasil, tanto quanto São Paulo, menos do que São Paulo, tem uma energia limpa. Mas nós assistimos todos os dias, quem nos acompanha também sabe disso, há uma enorme resistência, das pessoas moradoras próximas das áreas onde você pode construir, desde CGH, que é uma
pequena, né, pequena não, uma micro central de energia hidroelétrica, que gera até 1 megawatt, ou uma PCH que vai até 30 megawatts, ou os grandes investimentos, né, as grandes usinas hidrelétricas. É perceber, há uma resistência da sociedade por conta das inundações, áreas que poderiam ser eventualmente agricultáveis, enfim. Então, dentro dessa limitação que você tem hoje, você precisa buscar outras fontes, né, e outras fontes que, diferentemente da energia hídrica, têm um custo maior e um custo diferenciado. Não dá para você trabalhar, como a presidenta tentou fazer, com a chamada modicidade tarifária. Olha, eu só vou trabalhar com a mais barata. A mais barata é a hídrica. Nós temos limitações. São Paulo fez um levantamento, nós temos 4.000 megawatts ainda de energia hídrica remanescente, das quais pouco mais de 1.000 podem ser efetivamente aproveitados. Isso sem contar a resistência que nós enfrentaremos. No Brasil é a mesma coisa. Olha, né, as novas hidrelétricas lá no norte, as dificuldades que enfrentam todos os dias com a população circunvizinha. Ainda agora, nas enchentes lá da região norte, atribuindo responsabilidade à usina do Rio Madeira, coisa e tal. Isso só vai agravar, né, essas resistências que a sociedade enfrenta. Então você tem que buscar alternativas. E as alternativas que foram buscadas ainda recentemente, primeiro foi a eólica. Né? Quem tem vento na área do sul do país, Rio Grande do Sul, e no norte e nordeste, principalmente no nordeste. Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí. Né? O problema é que o governo federal, mais uma vez de maneira absolutamente irresponsável, leiloou, pensando na modicidade tarifária, né, e premiou aqueles que ofereceram o melhor preço. O melhor preço, ou o menor preço, qual que é? Aonde é? No Nordeste, onde o vento é forte. Só que eles esqueceram que entre o Nordeste e a área de consumo, o centro de carga, que é São Paulo, que é o Sudeste, sim, há uma enorme distância. E nessa enorme distância, você tem que preencher com linhas de transmissão que não foram feitas. Então o que está acontecendo hoje? Hoje você precisa de energia, você tem energia disponível, eventualmente, adicionalmente, nos parques eólicos, só que você não tem linha de transmissão. E o que é mais grave, que a população não sabe, como você tem um contrato, e o contrato reza que a partir de um certo momento o produtor tem que colocar a usina em funcionamento, se ele está com a usina pronta e o Estado não fez, o Estado, que eu digo, União, não fez a linha de transmissão, a União começa a pagar para ele, gerando ou não. O senhor está brincando? Está pagando, ou há muitos anos, ou pelo menos há mais de um ano, está pagando uma série de usinas eólicas no Nordeste que não estão gerando energia, mas estão recebendo porque o governo não providenciou as linhas de transmissão. Bom, ou seja, 2 vezes ao desperdício do dinheiro do contribuinte, na medida em que não houve o investimento e na medida que paga-se por algo que não se tem. Bom, então o que está acontecendo, Cássio? Você precisaria pensar, né, então, em trazer ou aproveitar essa energia eólica, que é uma energia limpa, uma energia que não é tão custosa, por exemplo, fazendo-a em estados mais próximos do centro de carga. Vamos imaginar São Paulo. A Secretaria fez um atlas eólico o ano passado, né, o final do ano retrasado, mostrando que nós temos ventos razoáveis, acima de 7,5 metros por segundo. O Nordeste tem 9, 10, né, então você tem um diferencial importante, mas em compensação, você não tem que construir a linha de transmissão. Ela já existe. Já existe. Outra coisa que a população não sabe, quando você faz a transmissão em uma distância muito longa da energia, você tem uma perda no caminho. Perda não, em cerca de 10%. Então se você for somando o custo da transmissão, as perdas por conta da transmissão por uma longa distância, né, barreiras intermediárias e a infraestrutura muito eficiente de São Paulo, você chega a custos muito aproximados, mas não serão sempre iguais. A mesma coisa, e você sabe, você acompanha, nós temos uma questão relevante aqui no Brasil hoje, uma lei que determina que a partir do segundo semestre desse ano, você não pode depositar em aterro, você acompanha isso, sim, não pode depositar em aterro resíduos sólidos urbanos, o lixo urbano, sem prévio tratamento. Uma das maneiras, e a maneira mais fácil, né, e talvez mais eficiente de você reduzir esse volume, né, tratar esse resíduo sólido ou esse lixo, é você incinerar, por exemplo. Existem várias alternativas, todas elas muito caras. E uma das coisas que barateia esse custo de implantação é você gerar energia. Só que uma energia mais cara do que a eólica, mais cara do que a hídrica. A mesma coisa vale para a energia do sol, né? A energia fotovoltaica. Isso que o senhor colocou da eólica,
E é até importante o telespectador ter essa noção, porque muito se questiona, a exemplo do que o senhor colocou, a falta de energia e, num primeiro momento, pelo menos é o que se divulga amplamente, são questões ligadas à falta de chuva e à baixa dos reservatórios. E nós estamos nos deparando, e o senhor relatou, e é verídico, né? Ou seja, nós temos outras formas de gerar energia, porém, mais uma vez, nós nos deparamos também com o descaso da administração no âmbito federal, no sentido de dar condições para que a eólica possa ser efetivamente produzida, mas não distribuída. Então essa é a energia mais cara do mundo. É que você não tem. Exatamente. A energia que você não tem é a energia mais cara do mundo. E exatamente. Aqui, Cássio, tem um dado adicional. A fotovoltaica para o Brasil é uma alternativa importante, embora ainda cara. Para que vocês tenham ideia, quem nos acompanha, a pior área de energia solar do estado de São Paulo é melhor que a melhor área da Alemanha. E a Alemanha tem, atualmente hoje, né, um país que é pequeno, cerca de 14, 15 terawatts, né, de energia fotovoltaica. Isso é aproximadamente 10, 15% da energia que nós temos no Brasil. A diferença é o tamanho dos dois países. Exatamente. Ora, a nossa melhor área de insolação é melhor, 2 vezes melhor que a melhor área da Alemanha. Se a gente trabalhasse só com a melhor área, não é com a segunda, terceira, quarta, não, só com a melhor área, nós teríamos condições de produzir a mesma energia solar que a Alemanha. Mas o preço, eu estou reiterando, é mais caro. Em compensação, há um outro dado que a gente começa a avaliar. Dos problemas maiores que as pessoas dizem das energias chamadas complementares, energia suplementar ou renovável, é que o pico, ou melhor, que o tempo de produção é interrompido. Você parou de ventar, ou diminuiu o vento, você gera menos. À noite você não gera fotovoltaica. Então, nos países em que não tem, ou não tem como o Brasil tem, reservatórios, como é que você acumula essa energia? Para que você possa usar num segundo momento? Em acumuladores, que custam caro, são limitados. O Brasil tem, né, uma fonte de acumulação que é a própria represa. Né? A represa, né, a área de reservação de água, Cássio, quando você está gerando qualquer outro tipo de energia, você fecha a comporta, você reduz a comporta e com isso você vai acumulando água. No momento em que você não está gerando energia hídrica, você não está gerando energia fotovoltaica, você não está gerando energia eólica, você abre a comporta. Então, tivéssemos nós, né, uma energia renovável complementar, você, neste momento, seguramente teria reservatórios com nível de reservação muito mais alto. E aqui em São Paulo, particularmente, nós temos uma outra área que eu diria que é incomparável com o mundo, que é a biomassa. Né? Nós temos hoje aqui no Brasil, São Paulo representa 50% do setor sucroenergético do país. Aproximadamente 18%, 16% da produção de cana do mundo. Você produz o álcool, o etanol, você produz o açúcar e o bagaço da cana pode ser queimado produzindo energia. Né? Agora, para isso, você não pode, e nós estamos insistindo, trabalhar com o mesmo preço. Olha, vamos colocar, tem que competir no preço. Não dá, eles têm custos diferenciados. Exatamente. Agora, veja bem, nesse momento em que você não tem energias alternativas, complementares, o que está acontecendo? Essas energias, vamos imaginar que hoje uma energia tradicional, energia eólica, energia que é barata no Nordeste, a energia hídrica, tem um custo, não vou dizer exatamente, mas por volta de 100, 120 reais. Essas outras energias, eu vou colocar como se fosse um pacote único. Perfeito. Em média, elas vão ter aí um custo de 200, 240 reais. Vamos imaginar que esse custo da energia renovável, sobretudo a fotovoltaica, a de resíduos sólidos e a da geração do bagaço de cana. Vamos imaginar que em conjunto elas têm um preço o dobro da energia tradicional. Hoje nós estamos comprando energia que vem das termoelétricas. Elas custam 4 vezes mais. 4 vezes mais. Então, né, um absurdo. Ao invés de você estar pagando 200, você está pagando hoje 800 reais. E não tem. Então, é incompreensível. Não é por outra razão que São Paulo vai, e você disse ainda há pouco, vai anunciar ou nos próximos dias, ou neste mês de março, uma série de incentivos, né, de isenções fiscais para permitir que aqui em São Paulo toda a energia renovável que for gerada,
e ela vale para biogás, por exemplo, de aterro, vale também para o biogás que eu não disse, da vinhaça. Para cada litro de etanol que você produz, você tem 13 litros de vinhaça que biodigeridos viram energia. Então, São Paulo vai oferecer todos os incentivos possíveis, né, para que aqui em São Paulo nós tenhamos tudo aquilo que, infelizmente, no governo federal não foi oferecido para os produtores de energias alternativas. Nós e você, telespectadores, vamos guardar um pouquinho dessa energia para falar dos incentivos no próximo bloco. Nos aguarde. A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes. O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós. Conversamos muito no bloco anterior a respeito das dificuldades que vamos ter que enfrentar, não só nesse ano, como provavelmente no ano que vem. Mas temos notícias boas que dizem respeito aos incentivos. E é nesse ponto que eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos incentivos que o governo do estado vem pensando ou já criou, alguns dos já criados e os que vão ser ainda anunciados. Eu coloquei ainda há pouco no bloco anterior, Cássio, que existe um diferencial importante e insuperável, né, na geração de energia quanto ao custo. Depende da fonte, você tem um preço diferente de energia. Se você apostar, isso vale para qualquer fonte, hídrica, eólica, fotovoltaica, resíduo sólido, biogás, nuclear, cada uma dessas fontes ela tem um custo diferenciado. E você adota isso não apenas em função daquilo que a presidenta estipulou, que é a modicidade tarifária. Eu só faço aquilo que é mais barato. Por quê? Porque você não consegue fazer ou preencher ou cumprir, né, com todas as necessidades do país com uma única fonte, que é a hídrica, e não com a hídrica mais eólica. Então, você tem que trabalhar com outras fontes. E tudo isso que nós estamos falando aqui agora, né, você trabalhar com biogás, né, você vai purificando o planeta. Hoje, todas as vezes que um cidadão passar próximo de um aterro e ele vê uma chaminézinha queimando o gás, ele vai dizer, mas está limpando a atmosfera, isso dá crédito de carbono. No passado dava, hoje isso não tem valor nenhum do ponto de vista financeiro. Mas nós estamos queimando uma energia que poderia ser utilizada na sua casa, na minha casa, na escola, na indústria. Então, eu acho um absurdo, né? Cada vez que eu passo eu fico muito bravo, né? Porque eu falo, puxa vida, gente, nós estamos jogando fora uma energia que nós não temos. Bom, mas para eu transformar essa fonte que está sendo queimada numa energia aproveitável, eu insisto mais uma vez, há que ter um custo. Mas é um custo que tem que ser mensurado e valorizado. Quando eu pego o petróleo, que está escondidinho lá embaixo do pré-sal, e trago para a superfície, eu gero uma energia. Tem um custo. Mas vou imaginar, mais barato do que esse custo. Mas em compensação, ao utilizá-lo, eu estou poluindo o planeta. Exatamente. Essas outras fontes é o contrário. Puxa vida, eu estou gerando energia do lixo e estou resolvendo o problema do lixo. Quando eu deposito o lixo num aterro, né, as pessoas não sabem disso. Depois do aterro encerrado, ele atingiu o seu limite, durante 40, 50 anos, você tem o tal do chorume, que exigiria, e no Brasil não se faz de forma adequada, um controle ambiental permanente. Então, o custo de um aterro, ele continua existindo por mais 50 anos, e que ninguém diz. O prefeito faz de conta que não sabe, Exatamente. Porque daqui a 50 anos não será ele. Sem ele está dúvida repassando para as outras gerações esse prejuízo. Mesmo que o aterro não tenha mais a sua função Não, inicial. já acabou, ele já está completo, né? Ele já está completo. A gente vive acompanhando situações de lugares em que você tem explosões, né? Terrenos que não podem mais ser utilizados, foram construídas habitações e que hoje são inservíveis por conta da contaminação. Ora, na hora que você começa a utilizar essas fontes,
você começa a dar, né, primeiro, produz uma energia adicional. E segundo, você começa a resolver questões ambientais que serão cada vez mais importantes, Cássio. Nas regiões metropolitanas, nós não temos mais área para aterrar o lixo. Então, você vai levando cada vez mais longe o aterro sanitário. Isso faz com que, cada vez mais, você tenha que transportar por uma distância maior o lixo. Que acaba por encarecer. Que encarece, mas não é só encarecer. Você encarece e você penaliza o planeta. Porque você leva do quê? De caminhão. Exatamente. Emitindo o quê? Carbono. Exatamente. Então, meu Deus do céu, será que é tão difícil entender isso? Que há um certo momento, e as pessoas começam a compreender isso, na medida em que as pessoas vão melhorando o seu nível social, o seu nível intelectual, a sua renda pessoal, ela começa a olhar para o lado. Ela começa a olhar para a qualidade da escola, para a qualidade da assistência médica, e também começa a olhar para o meio ambiente. Ela não quer viver na sujeira mais. Ela começa a perceber que se derem para ela um planeta melhor, ao invés de viver 60, ela vive 70, em vez de viver 70, ela vive 80, e vive em melhores condições, não tem que ser hospitalizada por conta dos danos que a saúde sofre por conta de uma poluição ambiental. Então, São Paulo está, de forma muito responsável, criando mecanismos, por exemplo, para que quem for implantar qualquer investimento na área de produção de energia renovável não tenha impostos estaduais onerando essa construção. Isso é fundamental, isso é maravilhoso. Isso é um incentivo. Um incentivo real. Exatamente. Então eu vou construir e estou vendo que o Estado de São Paulo, né, não está cobrando de mim aquilo que seria, como dizem no Brasil, a cota do leão. Não, o Estado está abrindo mão desse imposto para que você instale. E estamos pensando, Carlos, de maneira muito resumida, em reduzir ou eventualmente até desonerar completamente, né, você isentar do imposto a energia gerada e vendida a partir dessas fontes. Que então, também seria um outro incentivo fundamental. Se você colocar que você tem aí 18%, 20%, dependendo do estado, até 24% de imposto cobrado por dentro, por fora é muito mais, né, você imagina a diferença que faz. Você não cobra para montar o equipamento e não cobra na geração, você começa a viabilizar. Claro que ainda assim vai continuar um pouco mais caro. Mas é muito melhor do que fazer o que a Dilma está fazendo, que é tirar dinheiro do Tesouro para bancar uma conta ou um diferencial que ela criou. Sim. Aqui é o contrário, o Estado abre mão de uma receita, mas de uma receita que não existe, Cássio. Você conhece isso? É uma expectativa, não é uma renúncia fiscal. Não. Nós não estamos renunciando um recurso que nós já temos hoje. Nós não estamos tirando do Tesouro um dinheiro que nós já temos. E eu tenho dito para o Calab, que é um grande amigo nosso, parceiro de São Paulo e da população nessa questão, que é o nosso secretário da Fazenda e o do governador Geraldo Alckmin. Olha, Calab, se a gente mantiver os impostos, e o governador diz isso sempre, de uma energia que não será gerada, 18%, 20% de nada é nada. Exatamente. Agora, se você não tributar, você cria o investimento, você cria o empreendimento, são as chamadas externalidades positivas, né? Você cria um novo desenvolvimento regional, você cria uma mão de obra especializada e você gera empregos diferenciados. Sim. Não, eu acho que o senhor usou uma palavra muito feliz, investimento. Muitas vezes se pensa sempre, não, mas isso é um custo adicional. Isso é um investimento que o governo está fazendo nele e na população do Estado, não para agora, para o imediatismo, mas para daqui a algum tempo. E isso é um investimento inteligente, porque ele traz retorno, sem dúvida alguma. É isso que diferencia, Cássio, eu sempre digo, né, um estadista de um político comum. Exatamente. O político comum vê a próxima eleição, o estadista vê a próxima geração. Agora, para isso você tem que ter preparo, tem que ter compromisso inclusive ideológico. Sim. Né, que é um compromisso que nós temos com a sustentabilidade do planeta. Exatamente. Você sabe o que você me acompanhou, Cássio, lá atrás, quando eu era secretário de Saúde de Botucatu, eu fiz uma coisa inovadora, 1992. A maior parte dos que nos assistem não tinha nascido ainda. Eu era secretário da Saúde e do Meio Ambiente. Por quê? Porque lá atrás eu já entendia, né, que você só faz uma boa saúde e você só convence o cidadão de que é importante ele preservar o planeta se você fizer o link. Eu preservo o planeta e eu mantenho a saúde do cidadão. Existe uma conexão, né, uma interligação entre isso. E é o que eu estou fazendo hoje. Às vezes as pessoas me perguntam, Milton, professor de medicina na energia renovável, diz, lá atrás eu era médico e já trabalhava para proteger o planeta, né?
para manter a saúde do cidadão. Eu continuo fazendo, eu não mudei. Né? Eu só mudei de área, só mudei de lugar, né? Mudei de endereço. Mas não mudou na essência, porque é verdade, o senhor sempre teve, e é uma característica sempre presente, a preocupação com o ser humano, com o indivíduo, com a pessoa. Eu agradeço muito a presença do meu querido amigo, o Dr. Milton Flávio, aliás, que eu tenho a honra e o prazer de acompanhar há tantos anos, né? E parabenizá-lo, porque, sem dúvida alguma, são poucos os que pensam, e aí vai também os meus parabéns ao governador do estado, assim como ao senhor, do nosso estado de São Paulo, que, diferentemente de outros, se preocupam com a população e não com a eleição. Que eu acho que esse é o espírito maior do homem verdadeiro, com H maiúsculo, público, que é aquele que se preocupa com quem o elegeu. Não para dar-lhe 4 anos, mas para dar a ele condições de daqui 4, 40, 80, poder dizer que teve um dia alguém que pensou nele. Então eu quero dar os parabéns, oferecer ao senhor um vinho, que é uma lembrança nossa. Com certeza orgânico. Com certeza orgânico. Sustentável. Olha, Cássio, foi um privilégio estar aqui, né, podendo falar das atividades que a gente cumpre hoje, em nome do nosso governo, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sem apoio, e, sobretudo, louvar a iniciativa do governador Geraldo Alckmin de ter recriado a Secretaria de Energia e ter colocado à frente da Secretaria de Energia um político com a dimensão, com a disposição e com a garra e combatividade do Zé Aníbal. Eu quero aqui compartilhar com ele, com o governador, todas essas ações. E também com o Calab, que dizem que é mão fechada, mas nessa questão da energia renovável, da sustentabilidade, da inovação e da coragem, está do nosso lado. Vocês que nos acompanham no Futuro Ambiental vão ter a oportunidade de contar sempre com a presença do Dr. Milton Flávio, assim como eu, motivo de grande satisfação e orgulho, até porque nos programas futuros e nos próximos vamos abordar mais incentivos e essa caminhada do nosso estado de São Paulo. Muito obrigado e a todos vocês uma boa noite e até o próximo Futuro Ambiental.